eram os planos do Fábio? Fazer uma faculdade de Direito para defender o pessoal lá, que ele dizia que era amigo. A gente terminar essa casa, eu tinha maior vontade, e poder criar a filha. Era um dos planos muito grandes, tanto que nós resolvemos abrir uma empresa. Ele achava que tudo dele, mãe, você pode, se você montar, você vai em frente. Então, íamos montar um estúdio de tatuagem, eu estava vendo sala, eu trabalhava num salão em Niterói, ele ia fazer o curso e ia trabalhar lá comigo até a gente poder montar a nossa sala. Então era a vontade dele. Eu lembro que quando eu fui visitá-lo, ele disse para mim assim, a primeira coisa quando eu sair que eu vou fazer é ir para a praia boiar. Eu quero boiar igual a cocô, ele falava isso. E saiu em dezembro, eu estava muito ocupada. Antes do Natal, nós tivemos que ir à praia, que ele queria boiar. Mas queria ir com a filha e a mulher. Então nós fomos de carro, levar ele lá numa praia, tem fotos, tiramos fotos para mostrar, né? E ele tatuou a filha antes com rena e a mulher também. Eu não, porque eu nunca gostei, sempre fui contra. Ele era apaixonado por tatuagem, mas eu nunca deixei ele se tatuar. Então a minha ele não tatuou, mas a filha e a mulher ele fez uma tatuagem nas costas, uma fadinha. Outra coisa que eu lembro que ele frisou muito, eu quero beber água num copo de vidro. Então quando ele chegou aqui, a primeira coisa, ele me ligou, ela chegou, acho que por volta de umas 6 horas, ligou daqui de casa e perguntou, você tá onde, mãe? Eu falei, eu tô no trabalho. Poxa, me deixando aqui sozinho? Aí eu estava terminando um cliente, falei, tô indo para ir agora. Aí peguei engarrafamento, ele tentou pular o portão para entrar. Isso aqui, ele adorava esse quintal, ele gostava muito de ficar mexendo numa planta, mexendo em outra. Tanto que esse pé de jasmim, ele podou ele todo e falou assim, no Natal nós vamos botar no próximo Natal ele vai estar grande, e nós vamos colocar um pisca-pisca bem grande nele. E vamos enfeitar esse coqueirinho, enfeitar essa frente aqui, vamos mudar tudo isso. Então, liberdade para ele era isso. As perspectivas do Fábio de estar trabalhando com teatro, estar escrevendo livro, estar fazendo filme, né? Nossa, ele estava empolgadíssimo. Quando ele saiu, ele falou que ia participar desse... E era o sonho dele, que ele ia ser coordenador. Tanto que quando ele falava, mãe, eu tenho uma palestra lá e eu vou... Eu falei assim, marca o dia que eu vou com você. Mãe, mas por quê? Eu falei, porque eu quero. Eu quero ter certeza de que realmente você está indo para lá. Mas se ela me ajuda a estudar para fazer o FRJ, se você quer, a gente mete a cara e a gente faz. Se é isso que realmente você quer. Você tem que estar com o pé no chão. Ele, não, agora eu estou determinado, não quero mais saber dessa vida não é vida para ninguém. Bom, eu a princípio eu achava que era só aula de filosofia mesmo. Conheci o projeto assim de uma forma meio alheia, ainda não estava indo frequentando muito, mas quando eu frequentei, é aquela questão, a ideia de passar para as pessoas o que acontece ali dentro, de outras realidades, chamou a atenção não só a minha, como de outros companheiros. Foi uma coisa muito engraçada, né? Porque tava todo mundo lá sentado, intercalados alunos antigos, alunos não tão antigos e alunos novos, ninguém se conhecia, ninguém sabia quem era quem. Aí formou o círculo depois da primeira dinâmica e tá todo mundo assim, eu sou fulano, estudo em tal centro, sou de tal curso. E ele estava sentado bem no cantinho, se eu não me engano, ele era o último. E aí chegou assim, não, eu sou o Fábio, eu fui aluno do SAMU, ali atrás. Aí eu falei assim, bom, nós estamos no campo de direito. Ali atrás, eu fiquei tentando, assim, linkar de que campus ele era. Mas não consegui, né? Aí, creio eu que todo mundo na sala ficou com a mesma dúvida, que a cara de interrogação era óbvia. Uma das aulas do grupo do Jurisdrama, chegou no meio de um exercício, chegou um aluno, assim, aí eu até pensei que fosse um aluno que entrou depois, porque às vezes tem os colegas que entram depois de começar o curso, a cada semestre, e aí o Fábio ficou um pouco no canto dele, porque estava no meio da atividade, da dinâmica.
Aí daqui a pouco, sobre a reflexão da dinâmica, ele começou a conversar com a gente e aí ele começou a falar da experiência dele sobre teatro e daqui a pouco foi engraçado que ele apontou na janela e falou assim, eu tenho aula ali atrás. E aí a gente achou interessante, mas algumas pessoas ficaram brincando. Estávamos reunidos, sentados numa rodinha, cada um falando sobre sua vida, se apresentando e tal. E o Fabioney soltou uma frase lá. Eu aprendi, o SAMU me ensinou muita coisa ali atrás, que era um presídio que tinha ali perto. Só que até então ninguém sabia, né, que ele era um ex-presidiário. Então eu soltei a piadinha assim, te ensinou alguma coisa ali atrás, a pessoa ficou rindo, aquela coisa toda. Aí o SAMU foi e explicou que ele era o ex-presidiário e tal. Aí a galera já ficou assim, então, aí ali acabou a piadinha, mas foi só no momento. Logo depois, o pessoal já estava conversando super bem, fazendo pergunta e etc e tal. Quando ele falou, ali de trás da unidade, você via, assim, o rosto mais zen, porque a gente sabia que o SAMU fazia o trabalho nas unidades, mas a gente não tinha conhecido ninguém até então. Aí, a primeira coisa que eu pensei foi assim, cara, ele é igual a mim, ele é gente igual a mim. E eu fiquei assim, nossa, como eu sou preconceituosa. Primeira coisa que eu pensei. E como estudante de serviço social na época, foi um choque, né? Foi uma surpresa para todo mundo, surgiu muita curiosidade. Então foi uma conversa bacana, porque aí a gente falou da experiência de ter teatro lá, na Faculdade de Direito, como foi ter aula de teatro lá no presídio. Ele falou muito de como o teatro modificou a maneira de pensar dele em relação à vida, né? Eu estava chegando ao Jurisdrama, era meu primeiro dia de aula, e houve o encontro dos alunos antigos e dos ex-alunos do Jurisdrama. E o Fabioney foi inserido ali junto com os alunos que faziam o curso na Faculdade de Direito. Ele não foi inserido como o ex-presidiário. Ele foi inserido junto com os outros alunos. Então, ninguém sabia que havia um ex-presidiário ali no meio. Não havia esse rótulo. Então, isso foi bem interessante porque deu a ele a oportunidade de se expressar e da gente conhecer quem era o Fabioney de verdade. E isso foi uma experiência ótima, porque ele se relacionou super bem com todos os alunos e vice-versa. Ele já tinha falado para mim, e toda vez que ele saía, eu nunca podia ir com ele. Eu achei que ele estava sonhando. E achei que essas pessoas também eram presidiários. E eu não queria que ele se envolvesse mais com pessoas que tivesse esse tipo de problema, porque eu saberia que ia prejudicar a vida dele. E eu queria ter o controle disso. Eu falei assim, eu quero conhecer esse amor. Mas por quê? Eu falei, porque eu quero conhecer, eu quero ver como que ele é, se ele é real. Eu acreditava que ele estava delirando. Alguém da UFRJ, tudo que ele tinha vontade, fundão, essas coisas, falava assim, uma naturalidade, assim, fora de sério. Quando teve o projeto do teatro, a gente pôde aproveitar melhor o espaço. A gente tinha um auditório, né? Eu pude passar também mais ou menos o que aconteceu na minha vida para os outros internos que não tiveram a mesma realidade que eu. Nem todo mundo estudou a vida toda, nem todo mundo serviu o quartel, a maioria nem tinha um documento. Então o Jurisdrama é mais ou menos isso, abrange a questão da cidadania, tanto da comunidade carente quanto da elite. Mostra para as pessoas, assim, de uma forma geral, sabe, a gama da nossa sociedade. Tem pessoas que conseguem o que quer muito fácil, tem pessoas que batalham a vida toda e não conseguem. Outras que, sabe, chegam na metade do caminho e se desviam completamente, como foi o meu caso. Até que o dia ele falou assim, SAMU vai vir aí com o pessoal lá da UFRJ. Eu falei, isso mesmo, diz o dia que eu quero estar aqui. Ele falou, não, a gente vai marcar um domingo. Então quando ele foi fazer a palestra, que ele voltou e falou, o pessoal vai vir aí domingo. Aí não sei o que houve, acho que não deu para vir. Aí marcaram de novo. E dava hora e não chegava, eu estava angustiada. Eu falei, existe esse pessoal mesmo, Fábio? Poxa, mãe, a senhora nem acredita no que eu falo? Eu falei, não, você sonha tanto que eu não acredito mesmo. Não, tá vindo aí. Aí daqui a pouco o telefone tocou, eles estavam em São Gonçalo. Tô indo lá buscar o pessoal. Mas por que você ligou para eles irem para São Gonçalo? Era um único lugar que eles conheciam, que dava para conseguir pegá-lo.
Falei, tá, esperei, demorou, eu estava aflita. Quando eles chegaram, aí que ele me apresentou esse SAMU, eu falei, nossa, mais um maluco. Isso é verdade mesmo. Aí vi a Fernanda, o Thales. Aí eu passei a acreditar. Aí eu sou muito de observar. Enquanto eles estavam conversando, eu estava por perto, observando a conversa, para saber que tipo de conversa. Será que falava em assaltar alguma coisa? Será que falava em segurar um carro que passasse na BR? A minha preocupação era essa. Foi bom porque a mãe do Fábio foi muito carinhosa com o SAMU. Eu sei que é egoísmo da minha parte, mas eu queria tirar meu filho dessa vida. Não era isso que eu queria para ele. Eu queria que ele cursasse uma faculdade, que ele fosse uma pessoa decente. E o caminho que ele foi totalmente o contrário daquilo que a gente queria. O SAMU gosta também de fazer algumas surpresas pra gente, até quando a gente conheceu o Fábio. E teve numa das aulas, ele perguntou assim, quem está livre num sábado? Aí algumas pessoas quiseram saber por que SAMU? E o SAMU falou, não, quem tem que responder, você só tem que responder quem é que está livre para esse sábado, próximo. Aí eu lembro que eu estava livre, eu levantei o dedo, mas a Fernanda e o Thales. Aí ele falou, bom, ninguém mais está livre, aí todo mundo não sabia, ninguém mais levantou o dedo. Aí o SAMU falou assim, então a gente vai num almoço na casa do Fábio. Com ele, reavivou mais ou menos essa ideia, que eu adoro filosofia, gosto de estudo de teatro, gosto de desenho, faço gravura, eu pinto, gosto de música, então foi assim, eu tive que passar por isso para poder conseguir chegar aonde eu estou agora, sendo ajudado, 30 anos tocando a vida para frente e muita força de vontade mesmo. A questão é força de vontade. A gente conheceu a filhinha do Fábio, conhecemos a esposa do Fábio também. Foi ótimo, nós fomos super bem tratados pela mãe dele, por ele, pela família. A gente conheceu os quadros dele, os desenhos. Garoto inteligente, gostava de participar dos eventos onde ele estivesse, se fosse do colégio, da rua, ele sempre foi de participar, nunca foi um garoto de apático, não. Ele fez em março, 16 de março, 22, o pai foi embora, nós não sabemos assim certo, foi em abril, e em agosto ele foi preso, 22 anos. Aí a gente realmente ficou todo mundo sem controle, ninguém sabia como agir, como fazer, a gente nunca tinha passado por uma situação dessa. Foi uma situação difícil e só era eu e eles 4, né? E a partir daí, não. Fui condenado por assalto. Assalto e uma tortura. Entendeu? Aí fiquei 3 anos na primeira, consegui fugir. Na segunda vez, agora eu saí, graças a Deus, bem, saí tranquilo, só paguei o restante da pena que eu tinha. Olha, eu me pergunto, tá? Perguntei para eles se eu tenho, assim, quando você tem certeza que você errou, eu não trabalhei fora justamente para que não deixasse ele misturado na rua, ou nunca morei em vila, que eu tinha medo que ele pudesse se envolver. E eu não sei dizer o que fez ele mudar de conduta.
Perguntei isso umas 3 vezes para ele. Eu não sei dizer o que pode ter acontecido. Você viu, ele fez o normal, que todo jovem, e depois ele me disse que queria participar fuzileiro naval. Fez a prova, passou, e quando chamaram ele estava preso. Deu para ele. Eu achei que fosse uma brincadeira, perguntei o que estava falando, e ela falou que ele tinha sido preso no Alcântara, e eu falei, olha, se ele está preso, ele vai ficar para ele